Bom dia a todos, feliz sábado. Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E para nós, irmãos, é realmente assim motivo de muita alegria podermos estar aqui nessa manhã na casa de Deus. Amém, queridos? A igreja do Conjunto Ceará está de parabéns, porque está começando o ano com o pé direito. Nós sabemos, irmãos, que como igreja nós temos uma missão, e nós não podemos perder essa missão, não podemos tirar o foco da nossa missão, que é a pregação do Evangelho. E graças a Deus a igreja tem feito aí a missão Caleb, está sendo uma bênção. A gente está acompanhando, estivemos aqui algumas noites também, estamos visitando as outras equipes também. Então, parabéns aqui a igreja do Conjunto Ceará, de uma forma especial também aqui os nossos queridos jovens, não é? Nós temos aqui o nosso ancião evangelista, não é? Ancião, irmãos, ancião da igreja evangelista, não é? Então, parabéns aqui a todos. Vamos estar orando, irmãos, por essa missão, porque quando a gente participa de um trabalho como esse, a gente fica feliz por duas razões. Primeiro, a felicidade que invade o nosso coração é pelo fato da gente estar crescendo espiritualmente. Então, quando eu me envolvo com a missão, eu me fortaleço espiritualmente. Quando eu não me envolvo, a tendência é enfraquecer espiritualmente. Então, eu fico feliz ao fazer o trabalho missionário. Por quê? Porque primeiro eu vou crescer espiritualmente. E segundo, irmãos, a segunda felicidade que a gente tem quando a gente faz um trabalho desse é de poder ver pessoas sinceras tomando a decisão de se preparar também para a volta de Jesus, não é? Então, que possamos orar por esse pessoal, tá bom? A gente vai estar aí juntamente com os Calebes, tá? Eu quero também estar junto com os Calebes, visitando também os amigos interessados, e a igreja vamos estar também participando, orando. Pela graça de Deus, irmãos, queremos até próximo final de semana estarmos aqui celebrando uma linda festa para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? Agradeço muito a Deus, irmãos, pelo nosso retorno. Nós tivemos aí 30 dias para poder visitar os nossos familiares, e eu agradeço muito a Deus porque viajamos, fomos até o Rio Grande do Norte, fomos também ali até Pernambuco, e graças a Deus foi uma bênção, né? A gente pôde rever ali a nossa família, os nossos familiares, e estamos aí já desde o dia 13 agora de janeiro, já estamos aí rodando no distrito e estamos aí nas atividades. Hoje à tarde nós teremos, irmãos, um treinamento especial, viu? E eu vou reforçar aqui agora, você que faz parte da comissão da igreja, anote aí, viu? Hoje, 2 horas da tarde, irmãos, pelo YouTube, Adventistas Ceará. É só colocar no YouTube, Adventista Ceará, 2 horas da tarde, nós vamos ter esse treinamento para anciãos, tá bom? Já falei aqui com os nossos anciãos, vamos estar juntos, cada um na sua casa e Deus na casa de todos, irmãos. O treinamento vai ser online, tá certo? Aí, anciãos, diáconos e diaconisas, tá? É para todos os diáconos, todas as diaconisas, para entrar lá também de 2 horas da tarde, cada um na sua casa e Deus na casa de todos. Amém, irmãos? Escola Sabatina, tá? A direção da Escola Sabatina também, tá certo? Avisa aí a todos, né? Os nossos professores, muito bem. Vamos estar aí tudo preparado aí para isso aí, viu? Coordenador de PG, ele não está aqui, foi pregar na outra igreja, mas vai estar participando também, né? Hoje à tarde. Mordomia, tá bom? Ministério da Mordomia Cristã, Saúde, Família, Ministério da Criança e Adolescente também, para participar, Ministério Jovem, não é? Aí divide, um fica no ancianato e o outro vai para o Ministério Jovem para poder atender ali também. Comunicação, publicações e Espírito Profecia, tá bom? Então são esses
departamentos aí. Eu até mandei no zap de vocês. Alguém recebeu no zap que eu mandei, irmãos? Quem viu lá? Eu coloquei no zap de vocês, viu? Ok? Agora amanhã, irmãos, amanhã o treinamento vai ser para quem? Para 2 departamentos, Ministério da Mulher e Ministério Pessoal, tá bom? Então, Ministério da Mulher, amanhã de 3 horas, não é isso, Glícia? 3 horas, treinamento também pelo YouTube, Adventista Ceará. E Ministério Pessoal, também, treinamento amanhã de 3 horas da tarde, tá bom? Então, queridos, que Deus nos abençoe, que hoje à tarde, 2 horas da tarde, a gente possa estar aí, todo mundo antenado, participando aí desse treinamento online. Ah, pastor, eu não sou líder na igreja, eu posso participar? Pode, irmão. Entra lá e participa também, assista o treinamento. Tá bom, queridos? Pronto, boa pergunta aqui. De 2 horas, irmãos, pelo YouTube, Adventista Ceará, o treinamento vai começar geral, para todo mundo. Aí depois de meia hora ou 40 minutos, que for dado todas as orientações gerais, aí eles vão enviar os links para a gente poder entrar. Ok? Então, por isso que é bom a gente estar desde 2 horas já, para poder receber as orientações, e aí a gente vai migrar então, né, para cada área, para a gente poder receber as orientações. Irmão, qual é a vantagem da gente participar de um treinamento como esse? É que a gente vai estar se preparando para o ano de 2022, né? Recebendo ali instrução. Se eu sou líder e eu não vou, eu não participo, eu não recebo as instruções, aí fica difícil, não é verdade, irmãos? Então, irmão, vamos aproveitar essa oportunidade, tá bom? E vamos todos juntos participarmos hoje à tarde do grande treinamento feito pela associação, tá bom? Muito bem, queridos, vamos então abrir a palavra de Deus. Deus agora vai nos alimentar com a sua palavra. E eu quero convidar você a abrir nesse momento a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura aqui a partir do versículo 3. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 3. Irmãos, temos amigos da igreja aqui nessa manhã? Temos amigos, pessoas que são amigas da igreja aqui, conosco aqui, tem, irmãos? Tem algum amigo da igreja aqui? Ok. Nós queremos desejar as boas-vindas, né, a todos, tá? Você também que está aí pela internet, seja bem-vindo também, meu irmão. O texto escolhido nessa manhã é Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Muito bem, vamos fechar os olhos e vamos orar mais uma vez. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque nesse momento temos a alegria, Senhor, de recebermos a Tua palavra, ó Pai. Que nesse momento, Senhor, não seja um homem falando aqui na frente, Senhor, mas que Teu Espírito Santo ele venha falar ao nosso coração, pois eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, nós encontramos aqui a história de um encontro que houve entre Jesus e a mulher samaritana. E é interessante, irmãos, que quando Jesus ele esteve aqui nessa terra, ele teve muitos encontros com muitas pessoas, mas ele teve também encontros particulares, onde somente ele e outra pessoa esteve ali naquele encontro. E é interessante, irmãos, que o Evangelho de João, ele apresenta alguns desses encontros. E aqui no capítulo 4, nós temos então aqui o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu gosto muito, irmãos, desse texto aqui, por quê? Porque esse encontro foi um encontro que gerou perdão, transformação e missão. Amém, queridos? Então, nessa manhã eu quero estudar com vocês aqui o capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e juntos vamos então aqui tirar algumas lições espirituais para todos nós nessa manhã, tá bom? Então vamos ler a partir aqui do verso 3, diz assim, olha: deixou a Judeia, retirando-se outra vez para onde, igreja? Para Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria.
Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta de que hora, irmãos? Da hora sexta. E o verso 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Muito bem, nós vamos ficar por aqui. Deixa a Bíblia aberta, não fecha. Daqui a pouquinho a gente vai voltar novamente ao texto bíblico, tá bom? Irmãos, Jesus estava mais uma vez realizando uma viagem. Jesus estava fazendo novamente uma viagem. E vocês sabem que naquela época as pessoas geralmente viajavam a pé, né? Era no Expresso Canelinha, né? Como o pessoal fala por aí. Não sei se você já ouviu essa expressão, Expresso Canelinha, né? Era na canela, né? Era a pé. Jesus estava na região da Judéia e ele precisava ir agora para uma outra região. E essa outra região que ele precisava ir era a região da Galileia. E é interessante, queridos, que estudando a geografia bíblica, eu descobri que para um judeu que estava na Judéia e que precisava ir até a Galileia, havia três opções, havia três caminhos que ele poderia percorrer para poder chegar até a Galileia. O primeiro caminho, irmãos, era um caminho que ia pela costa do mar, pelo litoral. A pessoa ia ali pelo litoral, aí ia, subia, lá em cima ele chegava então ali na região da Galileia. Era um caminho longo, era um caminho que demorava ali em torno de 2 a 3 dias de viagem. Esse era o primeiro caminho. O segundo caminho era o caminho que atravessava o Jordão, subia pela região da Pérea e chegava então na Galileia. Era um caminho também longo, 2 a 3 dias de viagem. Mas é interessante, irmãos, que havia um caminho mais curto, em linha reta. Esse caminho era um caminho mais rápido. Aqueles que iam por esse caminho, eles demorariam aí em torno de 1 dia de viagem para poder chegar na região da Galileia. Todavia, irmãos, havia um problema. Os judeus, eles não faziam esse percurso. O percurso que ia ali por Samaria, que era o caminho mais perto, 1 dia de viagem. Os judeus não faziam esse percurso. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Havia uma rixa. E isso aí devido a questões históricas, que a gente não tem tempo aqui para abordar com os irmãos. Mas nós sabemos que havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Para os judeus, irmãos, os samaritanos eram um povo destituído da graça de Deus. Então, o judeu, ele preferia ir por um caminho mais longo a passar por Samaria, né? Mas é interessante, irmãos, que Jesus, ele veio para quebrar os preconceitos. Amém, queridos? A gente sabe que a gente vive num mundo hoje, irmãos, cheio de preconceito, né? A gente tem aí o preconceito financeiro. Se você de repente vai até um local fazer uma compra e você não tiver uma roupa assim tão bem, você de repente já pode ser tratado de uma forma diferente. Não é verdade, queridos? Existe isso. Existe o preconceito racial, não é verdade? Também. Existe o preconceito religioso também. E, inclusive, irmãos, esse é um dos preconceitos mais difíceis que existem, né? Inclusive em algumas regiões, pessoas perdem a vida até por causa desse preconceito religioso, né? Mas Jesus, irmãos, ele veio para quebrar preconceitos. Amém, queridos? A Bíblia diz, irmãos, João, ele diz, irmãos, que era necessário Jesus atravessar a província de Samaria. Sabe por quê, irmãos? Porque embora aquele povo fosse um povo mal visto pelos judeus, mas Jesus sabia, irmãos, que ali haviam pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? E quando eu vejo isso aqui, irmãos, era necessário Jesus passar por Samaria, eu vejo aqui, irmãos, a missão de Jesus. Amém, queridos? Gênesis até o Apocalipse, nós sempre vamos ver Deus indo em busca do perdido. Amém, queridos? Isso nos mostra, irmãos, que como igreja também,
Nós temos que quebrar os preconceitos, nós temos que ir até as pessoas. Onde quer que as pessoas se encontrem, nós como igreja temos que ir até elas. Precisamos quebrar os preconceitos e levarmos a palavra de Deus para todas as pessoas. Amém, irmãos? Eu lembro, queridos, que quando eu cheguei aqui no Ceará, nós tivemos a oportunidade de trabalhar ali no Colégio Adventista de Fortaleza. Eu até já falei isso aqui para vocês. E eu lembro, irmãos, que quando eu passei ali aquele período no Colégio Adventista, eu tive a oportunidade também de ser pastor da igreja que havia na escola adventista. Hoje a igreja que funcionava na escola, ela não funciona mais na escola, ela funciona ali perto do Benfica, né? A igreja do Benfica hoje era a igreja do CAF, a igreja que congregava no Colégio Adventista. E eu lembro, queridos, que naquele ano nós tivemos um desafio para fazermos o evangelismo, né? O evangelismo da Semana Santa. E eu lembro que nós reunimos ali a liderança da igreja, do colégio, né? E aí começamos a traçar planos. E ali nós precisávamos definir o local para a gente poder fazer aquele trabalho, né? E aí começamos então a procurar um local e decidimos fazer fora da igreja. Por quê, irmãos? Porque quando a gente faz um evangelismo dentro da igreja, tem pessoas que têm preconceito, não é verdade? Tem pessoas que não conhecem a igreja, e aí quando fala que o trabalho, o evangelismo vai ser na igreja, aí tem pessoas que têm assim preconceito. Às vezes acontece isso, não é verdade? E eu quero parabenizar aqui a igreja do Conjunto Ceará, porque estão fazendo a missão Caleb na frente da igreja, não é? Amém, irmãos? Isso é uma estratégia, irmãos, é uma estratégia para quebrar preconceito, não é verdade? A gente tem que sair das quatro paredes, a gente tem que ir, não é verdade, irmão? Deus se alegra com aqueles que vão, amém, irmãos? Deus fica muito feliz com isso. Uma coisa interessante que a gente viu, né, nesse evangelismo, foi que pessoas aqui vizinhas, que sabem que aqui tem culto todos os sábados, quarta e domingo, que nunca tinham vindo, né? Saíram às suas portas, às suas calçadas, para ficar ouvindo, né, o que nós estávamos ensinando ali todas as noites. Está vendo aí, irmãos? Então funciona, não é verdade, irmãos? É o que nos diz os experientes aí em evangelismo, né? Então parabéns à igreja. E aí naquele ano então, irmãos, tomamos a decisão de fazer o evangelismo fora da igreja. E aí, queridos, começamos a procurar um local, conseguimos lá um salão, mas eu lembro, irmãos, que a rua onde estava ali aquele salão, era uma rua muito perigosa, e alguns irmãos nos procuraram, né, falaram, e aí nós analisamos ali junto com a liderança, mas aí foi decidido que faríamos realmente ali naquele local, né, e mesmo ali, irmãos, um local perigoso, né, fizemos ali o trabalho. E pela graça de Deus, irmão, depois ali de mais de 20 noites pregando ali a palavra do Senhor, nós tivemos ali pessoas tomando a decisão ao lado de Cristo. Pessoas, irmãos, que inclusive hoje são líderes na igreja, lá no Benfica. Um exemplo disso é a irmã Nilce, né, Glícia? A irmã Nilce participou do evangelismo, a casa dela junto ao salão, que foi alugado ali, que a gente conseguiu. Hoje é uma das líderes ali na igreja do Benfica, né? Então, irmãos, temos que quebrar preconceito, não é verdade, irmãos? Temos que ir até as pessoas. E Jesus, irmãos, ele quebrou esse preconceito. O evangelista João disse que era necessário ele passar por aquela região, porque tinha pessoas ali que precisavam ser evangelizadas. Então, meu irmão, que eu e você, como igreja, possamos quebrar os preconceitos e possamos sair e possamos ir a todas as pessoas, levar a palavra de Deus. Amém, queridos? Jesus então, irmão, chega à cidade de Sicar, e agora cansado da viagem, ele se senta ali junto ao poço, ele pede agora que os discípulos vão até a cidade comprar alimento, e neste momento que Jesus está ali, cansado, sentado ali junto ao poço, a Bíblia diz que aparece uma mulher, não sabemos o nome dessa mulher, mas que o evangelista João nos diz aqui que era uma mulher samaritana.
E o que me chama a atenção, irmãos, é o fato de que João, ele diz aqui, que essa mulher apareceu ali para tirar água do poço, na hora o quê? Na hora sexta. Aí eu fui pesquisar, irmãos, a hora sexta, sabe que hora é, irmãos? Meio-dia. Irmãos, eu não sei se alguém aqui já tirou água de poço. Alguém aqui já teve essa experiência de ir buscar água no poço? Alguns aqui já fizeram isso? Já fez, irmão? Olha, alguns aqui já fizeram, né? Eu quando era pequeno, irmãos, eu pegava água no poço, né? Por quê? Porque a gente morava lá em Recife, num bairro mais assim periférico, né? E eu lembro, irmãos, que quando eu era criança, não tinha água na minha casa, não tinha água, não chegava água, não tinha água encanada, né? Então, qual era a estratégia? Eu tinha que pegar água no poço, e o poço lá naquela época a gente chamava de cacimba, cacimba, você já viu uma cacimba, né? É a cacimba. Então, eu ia buscar, eu era o filho mais velho, e aí meu pai comprou um tonel, meu pai trabalhava fora, e eu era o filho mais velho, então cabia a mim encher o tonel, né? E aí, irmãos, eu ia geralmente de manhã cedo, né? Ali por 7h30, 8h, porque o sol estava frio, era o horário que eu ia ali pegar água na cacimba, né? Aí pegava lá, subindo, enchendo os baldes. Inclusive, sabe, irmãos, era a princípio, quando eu pegava o balde ali, era tão desconfortável assim, né? Que tinha que levar 2, né? Para poder fazer ali aquele negócio. E tinha até um galão também. Já ouviram falar no galão? Botava o galão, né? Aí segura no lado, segura no outro. E eu sei, irmãos, que todas as manhãs ali, algumas vezes na semana, a gente tinha que fazer esse trabalho ali, né? Eu ia lá, e eu acho que eram umas 7 a 8 viagens, viu, irmão? Trazendo ali para encher, para ter água em casa, né? Quando não era de manhã, a gente tinha que fazer à tarde, de tarde, lá para as 4h30, 5h, por quê? Porque o sol tá frio. Agora, meu irmão, você já imaginou pegar água num poço de meio-dia? É complicado, não é, irmão? Mas a Bíblia diz que quando ela foi buscar água, foi na hora sexta, meu irmão. E quando João coloca isso aqui, é porque, irmãos, tem uma coisa aqui. O que é que tem por trás disso daqui, irmãos? Aquela mulher, irmãos, ela sabia que de meio-dia ela não ia encontrar ninguém ali naquele poço. Aquela mulher não queria encontrar ninguém, irmãos. Porque na verdade, irmãos, aquela mulher, ela era uma pessoa que passava por problemas emocionais, né? Desprezada, solitária, carregava também, irmãos, um sentimento de culpa pela vida que ela vivia. Então ela pensava assim: olha, eu vou lá no horário que eu não vou encontrar com ninguém, porque ela sabia que as pessoas, ao verem ela, criticavam ela. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que quando ela chega ali, quem é que ela encontra ali, irmãos? Jesus, né? E Jesus agora, irmãos, como o maior missionário, Jesus usou uma estratégia, irmãos, para poder iniciar um diálogo com ela. Judeus não se davam bem com samaritanos, agora imagine uma mulher, aí é que o negócio complicava mesmo, não é verdade? Então Jesus, como missionário, ele usou uma estratégia para poder iniciar um diálogo com aquela mulher. E qual foi, irmãos, a estratégia de Jesus? Ele pediu o quê? Água. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus pediu água. Por quê? Primeiro, porque a água, ela era uma dádiva de Deus, que jamais deveria ser negada a um viajante. Então, se naquela época alguém pedisse água, a pessoa tinha que dar água realmente, não podia ser negado, podia ser quem fosse. Segundo, irmãos, Jesus queria iniciar um contato missionário. Amém, irmãos? Isso nos mostra aqui, queridos, que eu e você também temos que aproveitar todas as oportunidades, irmãos, para fazermos um contato missionário. Ontem à noite eu estava, antes de vir para cá, estava visitando os Calebes lá da igreja do Pan-Americano, e eu estava conversando com o irmão Wesley. O irmão Wesley é taxista, mas ele estava me falando: pastor, olha, cada viagem que eu faço é um contato missionário com a pessoa que entra no meu carro. E eu tenho um livro também, eu entrego o livro, sabe, que eu quero aproveitar.
Que bênção, amém, irmãos? Então temos que aproveitar, irmãos, as oportunidades para contactar uma literatura, não é verdade, irmãos? Inclusive, irmãos, por falar nisso, esse ano teremos o livro missionário 2022, amém, irmãos? Um livro maravilhoso, irmãos, vai sair apenas por 60 centavos, irmãos, amém, queridos? A gente vai passar mais informações aí para vocês, tá bom? Então temos que aproveitar, irmãos, as oportunidades para fazermos contato missionário. Jesus fez um contato ali, e a Bíblia diz agora, irmãos, que Jesus pede água, e em contrapartida, irmãos, Jesus agora oferece água também para a mulher. Vamos ver isso? Olha o que diz aqui o verso 10, capítulo 4, verso 10, diz assim: replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o que, irmãos? Água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seu filho e seu gado? E o verso 13 diz assim: afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar, o que, irmãos? Para a vida eterna. Amém, queridos? Irmãos, Jesus pede água, mas agora ele oferece uma outra água. Amém, queridos? Irmãos, quando eu vejo Jesus aqui oferecendo água e falando sobre a água do poço e oferecendo agora outra água, eu começo, irmãos, a entender, irmãos, a diferença entre as coisas que o mundo tem a oferecer e as coisas que Deus tem a oferecer. Jesus disse assim: olha, aquele que beber desta água do poço tornará a ter sede. E sabe, irmãos, a gente poderia dizer, irmãos, que aquela água do poço pode ser comparada, irmãos, às coisas que o mundo oferece, não é verdade, irmão? Tem muitas pessoas aí, irmãos, hoje em dia, em busca de algo para poder preencher o vazio existencial, não é verdade, irmãos? Tem pessoas que muitas vezes estão buscando fama, tem pessoas que estão buscando dinheiro, não é verdade, irmãos? Tentando preencher o vazio. Mas a gente sabe, irmãos, que dinheiro pode comprar uma casa, mas o dinheiro não pode comprar um lar, não é verdade? Dinheiro pode comprar, irmãos, um hospital, mas não compra saúde. Dinheiro pode comprar, irmãos, uma posição, mas não pode comprar o quê? O respeito. O dinheiro, irmãos, é importante, é necessário, mas não é tudo, não preenche o vazio existencial. Por isso que Jesus falou: aquele que beber desta água do poço tornará a ter sede. E assim é, irmãos, as coisas que o mundo oferece. As coisas que o mundo oferece, irmãos, ela não traz um preenchimento para o vazio existencial. Mas Jesus fala então que a água que ele tinha a oferecer é uma água que jorra para a vida eterna. E eu começo a perceber, irmãos, que assim é as coisas de Deus. As coisas que Deus nos oferece, irmãos, são coisas que nos levam para a eternidade. Amém, queridos? Aquilo que Deus nos oferece, irmãos, são coisas que nos levam para a vida eterna. Jesus ofereceu, irmãos, água, porque, irmãos, a água na Bíblia, ela representa vida. É interessante que o salmista Davi, nós não vamos ler devido ao tempo, mas o salmista Davi, irmãos, lá no Salmo 65, verso 10, ele diz que Deus derrama a chuva sobre a terra e automaticamente o que? A terra começa a produzir. Não é verdade, irmãos? Eu lembro que eu fui pastor, irmãos, no interior aqui do Ceará, e eu lembro, irmãos, que quando era ali no mês de outubro, setembro, novembro, sequidão, falta de água, falta de chuva, o mato é todo seco, irmãos, não tem vida. Mas logo quando vinha ali janeiro, fevereiro e a chuva começa a cair, irmãos, é aquele verdinho, né? É o que nos diz a palavra de Deus, irmãos, porque a água representa o que? Vida. E meus irmãos, quando Jesus oferece água, irmãos, Ele quer dizer, irmãos, que Ele é o verdadeiro sentido da nossa vida. É quando nós temos Ele, irmãos, na nossa vida, que nós temos verdadeiramente vida. Amém, queridos?
Nós só podemos ter, irmãos, o verdadeiro sentido da vida quando nós temos um encontro com Jesus e temos Ele ao nosso lado dia a dia. Amém, queridos? Ele nos quer dar vida, vida verdadeira. Amém, queridos? A água também, irmãos, além de ser símbolo da vida, ela representa também salvação. Isaías, lá no capítulo 55, verso 1, diz assim: vinde, tomai de graça da água, não é? Tomai água. Água, irmãos, representa salvação, perdão, transformação, e é isso que Deus quer nos dar, irmãos. Amém, queridos? Isso é que importa, a minha vida e na tua vida. Então, irmãos, Jesus oferece água, e essa água Jesus nos oferece também aqui nessa manhã. Amém, queridos? Durante o tempo, irmãos, que eu fui estudante de teologia, eu tive a oportunidade de participar de algumas comportagens, né? Inclusive ontem aqui a gente esteve aqui com o pastor Fabrício, e ele lançou um desafio aqui para os jovens que querem fazer faculdade, os jovens que querem levantar recursos para poder fazer a faculdade, até mesmo dentro de uma instituição adventista, ingresse na comportagem. Amém, irmãos? E eu lembro, irmãos, que eu fui comportar para poder fazer a faculdade de teologia. E eu lembro que eu estava ali, irmãos, na região de Minas Gerais, estava ali numa cidade chamada Ipatinga, é uma cidade que fica ali na região do Vale do Aço, e ali estavam os irmãos fazendo trabalho da comportagem, para levantar recursos para poder pagar os estudos. E eu lembro, queridos, que um certo dia, fazendo ali o trabalho, eu cheguei na casa de uma pessoa, bati palma, e ali aquela pessoa veio me receber. E quando aquela pessoa notou que a gente tinha alguma coisa para oferecer, a princípio aquela pessoa não quis nos receber, mas aquele que trabalha na comportagem sabe que tem que ser persistente, né? E ali a gente persistiu, pedi ali apenas alguns poucos minutos de atenção, e começamos então, irmãos, a apresentar ali os materiais que estávamos trabalhando. Materiais na área de família, livros na área de família, livros na área de saúde, livros também espirituais. E ali, irmãos, quando nós estávamos apresentando ali aqueles livros, irmãos, aquela senhora, dona Sandra, ela olhou para mim e disse assim: olha, a maior parte dos recursos que eu tenho serve para isso daqui. Aí ela se levantou, foi lá na cozinha, abriu a gaveta e pegou ali, irmãos, remédios antidepressivos, remédio para dormir, e ela trouxe, ela começou a me mostrar, né? E ela pediu para eu olhar para a parede, e eu olhei para a parede, e quando eu olhei para a parede, irmãos, e tinha lá um quadro, uma jovem muito bonita, e ela disse assim: olha, aquela dali era eu, há alguns anos atrás. E quando eu olhei, irmãos, aquele quadro na parede, e comecei a olhar para ela, eu pude ver, irmãos, o que o pecado faz na vida de uma pessoa. O pecado, irmãos, ele destrói a vida de uma pessoa. E ali então, naquele momento, ela dizendo: olha, os recursos que eu tenho é para isso aqui, comprar esses medicamentos. E ali naquele momento então, irmãos, eu resolvi fazer uma oração, né? E aí convidei para que pudéssemos orar, oramos ali. Deixei também ali, irmãos, uma literatura, irmãos, a revista Paz na Tempestade, né? Que na realidade é o livro Caminho a Cristo. E ali deixamos ali aquela revista, falamos sobre o amor de Deus para ela, oramos, e continuei, irmãos, o meu trabalho. E eu lembro, queridos, que estava chegando ali o final daquela comportagem, do período da comportagem, temos que voltar para a faculdade, e ali naquela última semana fomos fazer as entregas dos livros, né? E aí, quando eu passei ali novamente naquele bairro, fazendo as entregas, eu resolvi passar novamente na casa daquela senhora, né? E ali, irmãos, quando eu cheguei ali na casa daquela senhora, depois de alguns dias, eu bati palma novamente. Quando ela me viu, irmãos, eu notei logo a diferença, né? Primeira vez que eu tive contato com uma pessoa triste ali, cabisbaixa, rancorosa, mas agora, irmãos, uma pessoa alegre, ficou feliz, pediu que eu entrasse, e ela olhou para mim e disse assim: olha, Lázaro, você foi um anjo que Deus enviou naquele dia aqui na minha casa, e eu quero dizer para você que eu quero frequentar a igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu lembro, irmãos, que oramos mais uma vez ali, tive que voltar para a faculdade de teologia, nunca mais apareci naquele local,
mas eu quero, pela graça de Deus, irmãos, um dia encontrar aquela senhora na eternidade. Irmãos, pessoas no mundo precisam desta água que pode trazer paz para a vida. Essa água é Cristo Jesus. Amém, queridos? Mas, irmãos, quando a mulher, ela pede a Jesus da água, Jesus faz então um apelo para ela. Qual foi o apelo que Jesus fez? Versículo 16, olha o que Jesus disse para ela. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e o que, igreja? E vem cá. Jesus, irmãos, fez isso aqui com ela, primeiro porque naquela época a mulher não podia tomar iniciativas sem o consentimento do marido. Então por isso que Jesus disse assim: olha, vai, chame seu marido e venha cá. Segundo, irmãos, porque a família, Jesus quis envolver ali a família, porque o plano de Deus de salvação, irmãos, é para salvar toda a família. Amém, queridos? Deus quer salvar, meu irmão, a sua família através de você. As bênçãos que Deus tem reservado é para toda a família. Amém, queridos? Jesus também, irmãos, fez esse pedido para ela, porque Jesus queria testar a sinceridade daquela mulher. E se tem uma coisa, irmãos, que eu admiro na mulher samaritana, é porque apesar dela ser uma pessoa criticada, que tinha realmente ali uma vida tão difícil, mas aquela mulher, irmãos, ela tinha algo muito interessante. Aquela mulher, ela tinha sinceridade. E é quando nós temos sinceridade, irmão, que Deus, ele pode trabalhar na nossa vida. É quando a gente reconhece quem a gente é, quão falho nós somos, que Deus então pode atuar através do Espírito Santo dele na nossa vida. Amém, queridos? O texto, irmãos, finaliza falando aqui no verso 28 e 29. Olha o que diz aqui. Verso 28 e 29 diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? E o verso 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do que, irmãos? Do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua palavra. Amém, irmãos? Queridos, quando nós temos um encontro verdadeiro e sincero com Jesus, nós temos no nosso coração o desejo de testemunhar, de falar do amor de Deus para as outras pessoas. A serva do Senhor, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz: todo verdadeiro discípulo, ele nasce como missionário no reino de Deus. Nós temos 2 tipos de crentes, irmãos. Nós temos os seguidores e nós temos os discípulos. Amém, irmãos? Deus nos chama para sermos discípulo. O verdadeiro discípulo, ele nasce como missionário no reino de Deus. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro, irmãos. Ela estava indo ali preencher uma necessidade que ela tinha. Ela precisava de água. Todos nós aqui, irmãos, temos as nossas necessidades. Não é verdade, irmãos? A gente tem necessidade de roupa, a gente tem necessidade de comida. Não é verdade, queridos? Todos nós temos aqui, irmãos. Mas nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus, ela diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aí Jesus estava falando ali de quê, irmãos? De água, de comida, de roupa. Aí ele diz assim: e estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, meu irmão, o que Jesus quer dizer para mim e para você é que ao nós deixarmos o cântaro e dedicarmos tempo também para a pregação do Evangelho, pode ter a certeza, irmãos, Ele sabe das suas necessidades, e aquilo que você realmente precisa vai ser acrescentado, não lhe vai faltar. Então, irmãos, a gente tem uma vida muito corrida, trabalhos, mas, meu querido irmão, tire tempo para falar de Jesus. Tire tempo para levar esta água que você tem bebido a cada dia, o amor de Deus, testemunhando daquilo que Cristo tem feito na sua vida. Amém, queridos? E saiba que Deus vai estar cuidando de você. Aquilo que for necessário vai ser acrescentado. Amém, irmãos? E o texto diz, irmãos, que muitos creram devido ao testemunho daquela mulher. Nós estamos começando, irmãos, o ano de 2022. Pela graça de Deus, irmãos, vai ser um ano de bênção. Amém, irmãos?
2021 passou, não é verdade? Teve os desafios, 2022 vai ter também, amém, irmãos? Mas Deus quer nos fazer um convite, irmãos, para que nós possamos também levar o Evangelho, testemunhar para as pessoas, amém, queridos? Irmãos, lá nos Estados Unidos, uma senhora chamada Senhora Smith, ela sabia que um dia haveria de morrer, e a história diz que ela pediu, antes de morrer, que fosse preparada uma lápide. Vocês sabem, aquelas pedras que eles fazem e colocam ali alguns dizeres, né? E diz que aquela senhora, irmãos, ela pediu para escreverem na lápide o seguinte: aqui jaz alguém que amou, mas não foi amada. Aqui jaz alguém que tentou agradar, mas que não agradou. Aqui jaz alguém que dorme, mas que não descansa. Uma mulher, irmãos, que teve uma vida muito triste. Uma mulher que, nesta vida, ela não pôde ter um encontro com Cristo Jesus. Uma mulher que não viveu o sentido da vida. Viveu nesta vida, mas faleceu desta forma aqui, como ela mesma pediu ali para escreverem na lápide, né? Mas, queridos, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda, amém, irmãos? E com certeza, queridos, assim foi na vida da mulher samaritana. Se ela não tivesse aquele encontro com Cristo, o final dela poderia ter sido esse também, não é verdade? Mas ela se encontrou com Jesus, ela provou da água da vida, e ela passou esta água para outras pessoas. E hoje, o testemunho dessa mulher está aqui. E Deus, nessa manhã, irmãos, Ele quer convidar eu e você, para que possamos ter a cada dia esse encontro com Jesus, para que eu e você a cada dia possamos beber desta água da vida, através da oração, através do ano bíblico, através da lição da escola sabatina, e assim, queridos, ao provarmos de Cristo na nossa vida, testemunharmos o seu amor às pessoas que estão ao nosso redor. Você aceita esse convite de Deus nessa manhã? Você quer dizer: Senhor Deus, pela tua graça, eu quero a cada dia ter um encontro contigo, e eu quero também, Senhor, falar para as pessoas do teu amor, do teu perdão, da tua graça. Você quer ser um missionário na obra de Deus? Se você tem esse desejo, meu irmão, nós vamos cantar agora uma música, é a música Vinde às Águas. É um convite de Deus para mim e para você nesta manhã, para provarmos desta água que é Jesus e levarmos a outras pessoas. Amém. Você que tem... Amém, amém. Aqueles que nessa manhã querem dizer assim: Senhor Jesus, pela tua graça eu quero a cada dia beber desta água, eu quero a cada dia, Senhor, poder testemunhar do teu amor. Você poderia sair do seu lugar e vir aqui mais perto para a gente fazer uma oração junto? Você que tem esse desejo, que gostaria de provar água e também levar essa água para outras pessoas. Você que nesse ano de 2022 quer dizer: Senhor Deus, pela tua graça eu quero continuar sendo um missionário teu, fazendo o teu trabalho. Você poderia vir aqui à frente agora? Quero fazer uma oração com você nesse momento. Amém? Amém, louvado seja Deus. Você quer dizer: Senhor Deus, olha, eu quero usar os dons, os meus talentos, eu quero a cada dia, Senhor, ter mais e mais intimidade contigo, porque eu quero pregar do teu evangelho. Amém, amém, louvado seja Deus. Vamos orar então. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Jesus, Ele é a água da vida, Senhor. Muito obrigado porque Jesus pode nos dar vida verdadeira, pode nos trazer cura, perdão, libertação, Senhor. E nesse momento queremos colocar mais uma vez a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui nesse momento, Senhor, que está colocando a sua vida, os seus dons diante de ti, Senhor. Que o Senhor nos use para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. E que essa igreja continue sendo essa igreja missionária, ó Pai, conduzindo pessoas para o teu reino. Abençoa também aqueles que estão aqui nas redes sociais, Senhor, nos acompanhando através das redes sociais, nas suas casas. Que o Senhor abençoe cada um deles também. Dá-nos um bom sábado na tua presença, pois eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe, queridos.